Livro de Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 2, verso de número 1. Nós vamos ler do 1 ao 7, Apocalipse capítulo 2, verso 1. Você encontrou? Diga amém. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, não tem desvalecido. Verso 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela sua santa palavra, a tua palavra que nos alimenta, que nos conforta, que nos liberta. Obrigado por esse tempo de podermos aqui nos reunir nesse local. Oramos para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor prepare o nosso coração para celebrarmos a ceia, essa cerimônia tão sublime na tua presença, que só podemos estar presentes por conta da tua graça, por conta da tua misericórdia. Não éramos dignos de sermos aceitos nessa mesa, mas a tua graça nos convidou, o teu sangue nos purificou, e o teu perdão nos alcançou, Senhor. Por isso nós oramos para que a tua palavra não simplesmente faça sentido na nossa vida, mas guie as nossas vidas, ó Pai. Que a tua palavra encontre abrigo no nosso coração, que possamos ouvir a tua mensagem, receber a revelação da tua palavra, ó Pai, e saiamos daqui praticantes, ó Deus, crentes no Senhor, prontos para toda boa obra que o Senhor colocar às nossas mãos, ó Deus. Usa a tua palavra nesse momento, é o momento que nós esperamos, é o momento que nós desejamos, a tua palavra sendo colocada no mais alto posto, ó Deus, no lugar de destaque. Nós aqui, como dependemos, ó Deus, da tua voz, dependemos da tua iluminação, ilumina a nossa mente, ó Deus, ilumina o nosso coração para ouvir e compreender a tua palavra, Senhor. Esse é o nosso desejo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aqui nós estamos diante de 7 cartas bem conhecidas, né? Obviamente nós vamos ler ficamos somente nessa, que é a primeira, a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse, que receberam cada uma delas uma carta do Senhor. Você vai perceber, se depois você puder acompanhar as outras cartas, se você puder ler depois, você vai perceber que há uma estrutura, há uma saudação, há um elogio e há também uma crítica e há um diagnóstico, né, que o Senhor faz para essas 7 igrejas que estavam ali próximas geograficamente, e a elas foram endereçadas uma a uma essa carta dada pelo apóstolo João. O apóstolo João que estava, você sabe, exilado numa ilha chamada Patmos, uma ilha que eram enviados os presos políticos, aqueles que eram perseguidos também, por alguma coisa que não deveriam fazer, e se não fossem mortos, eram colocados nessa ilha, e o apóstolo João está lá por conta da pregação do Evangelho, recebendo a mesma pena desses presos políticos. Então essas cartas também, tanto as cartas das igrejas quanto o livro do Apocalipse, ele contém algumas linguagens mais específicas, até algumas mais difíceis. Isso é por conta também da dificuldade de transmitir essas cartas. Algumas linguagens eram alteradas para que elas não fossem perdidas pelo caminho e chegassem de fato, garantir que chegassem de fato aos destinatários, né? Esse livro de Apocalipse é um livro denso, um livro que você sabe como ele é grande, mas o que sabemos é que João recebeu diretamente de Deus todas essas mensagens e essas cartas, né? Por isso ele é o livro da revelação, e esse conteúdo dessas cartas que são enviadas a essas 7 igrejas, né? É óbvio que não existiam apenas 7 igrejas naquela região, mas o Senhor escolheu 7 igrejas por ser um número também, obviamente, simbólico, mas essas 7 igrejas representavam ali a totalidade do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, e hoje, para nós, essas 7 cartas representam ali
a totalidade da Igreja do Senhor na história. Então, são mensagens enviadas a 7 igrejas naquela época, e que hoje para nós são 7 mensagens enviadas a todas as igrejas do Senhor, igrejas a qual eu e você fazemos parte, não apenas naquela época, mas também em toda a história. Logo, estamos diante de uma carta que perfeitamente foi endereçada à nossa igreja, a você, a mim, às igrejas de hoje. E nós olhamos nessas cartas algumas ameaças que estavam presentes, né, algumas ameaças que estavam acontecendo, e creio você, né, que aquelas igrejas ainda no primeiro século já enfrentavam esses desafios. Obviamente, são desafios que nós enfrentamos também, como o esfriamento, perseguição, os falsos ensinos, os falsos profetas, mas nós vamos ficar hoje nessa carta de Éfeso, e é importante que você entenda um pouco da história desse tempo, da história dessa cidade, né, de uma igreja que não era uma igreja qualquer, era uma igreja de fato muito forte, uma igreja pujante, uma igreja em que o seu trabalho era de fato conhecido em toda a região. E o Senhor se dirige primeiramente à igreja de Éfeso, essa igreja que o Senhor se dirige a ela como dono, né, como noivo, como o Senhor dessa igreja. E ali o Senhor tem um elogio, como nós vimos, né, alguns elogios, e também algumas críticas. Essa primeira cidade da Ásia Menor que recebe a carta, a cidade de Éfeso, você vai ver essa cidade sendo falada em vários trechos na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, em vários locais você vai ver tamanha importância que era essa cidade, uma cidade muito próspera, era uma grande metrópole, uma metrópole que era uma das mais importantes da Ásia Menor, tanto pela sua localização próxima ao porto, quanto também a sua economia. A economia era muito forte. E essa igreja foi alvo, né, e recebeu como fruto um grande avivamento. Conta a história que na cidade de Éfeso, nas praças públicas, aos finais de semana, haviam várias reuniões de pessoas queimando livros de feitiçaria, dado o número de conversões que aconteciam na cidade. Você sabe muito bem, né, que a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente pagã, onde estava lá o templo da Artemis Diana, da deusa Diana, a deusa da fertilidade, teoricamente. Se você lembra de um acontecimento em Atos dos Apóstolos, que Paulo está pregando e as pessoas estão perseguindo Paulo, dizendo: olha, saia daqui, você está acabando com o nosso lucro. E essas pessoas viviam do lucro da venda de decorações, santinhos, né, qualquer coisa que fosse alusiva à deusa Diana. Tamanho era a economia que o paganismo gerava ali naquela época. Conversões em massa aconteceram ali. Se você lembra, né, o templo da deusa Diana, que ficava na cidade de Éfeso, era uma das 7 maravilhas do tempo antigo. Então, era uma cidade, de fato, muito importante. Esses acontecimentos na praça pública, de pessoas renunciando à sua fé na feitiçaria, queimando livros, era algo impressionante que acontecia. E essa igreja teve esse início no meio de uma cidade importante, no meio de uma grande cidade, teve um grande avanço. Essa igreja que teve um início, digamos assim, tão glorioso, com muitas conversões, com muitos milagres, e algumas décadas depois, a sua condição, como nós lemos aqui, era algo tão perigoso. E mesmo olhando para esse lado do perigo, né, do enfrentamento que essa igreja sofria, da dificuldade que essa igreja tinha, nós estamos aqui diante de um Deus que cuida da sua igreja. De um Deus que diz que mantém na sua mão aquelas igrejas. De um Deus que diz que está cuidando de todas aquelas igrejas. Ele emite uma carta, em primeiro lugar, dirigida aos líderes, aos porta-vozes daquela igreja, né, aos pastores daquelas igrejas, que aqui são denominados como os anjos da igreja. Nós vemos aqui que não é que eles estão dotados, né, de algum tom angelical no seu trabalho, mas é uma lição de que esses são responsáveis, né, os líderes, os pastores são responsáveis por guiar essa igreja, comunicar a igreja, liderar a igreja. Mas o Senhor deixa bem claro que Ele é o dono da igreja, ou seja, a igreja pertence exclusivamente a Cristo. Ninguém é o dono da igreja, ninguém domina a igreja. O Senhor é aquele que toma conta da igreja. E o que o Senhor espera desses líderes é nada mais do que submissão à sua palavra, submissão a esse Senhor, fidelidade.
E caso não haja essa submissão, nós vamos ver nessa carta que o Senhor remove esse candelabro, remove esse pastor, remove esse líder, porque o Senhor tem um valor para cada igreja, porque Ele comprou cada uma delas com o seu sangue. Jesus revela nessa carta também que Ele anda no meio dessa igreja, ou seja, Ele se faz presente. Isso é algo primoroso para nós analisarmos aqui, no meio de uma cidade extremamente pagã, que valorizava a adoração a uma deusa. O Senhor está dizendo também, usando todo o aspecto, histórico e geográfico dessa cidade, o Senhor está dizendo também que Ele não é um Deus como os outros deuses, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus pessoal, Ele não é uma divindade distante, Ele está presente no meio da igreja, e Ele diz que Ele anda no meio da igreja, Ele passeia no meio da igreja. Você tem ideia disso? E isso significa que Cristo é aquele que nos sustenta, Cristo é aquele que cuida das nossas vidas. Quando vamos celebrar a ceia, nós precisamos lembrar dessas verdades. São verdades que estão consolidadas no nosso coração, mas muitas vezes estão esquecidas. Estão nas prateleiras que muitas vezes nós não tocamos. Estão lá verdades pegando poeira que a gente muitas vezes não leva em consideração. E nós precisamos saber que o Senhor vê tudo o que fazemos, ouve tudo o que dizemos. O Senhor sabe tudo o que pensamos. O Senhor vê onde está o nosso coração, porque Ele conhece a sua igreja. Pode ter aqui 200, 300, 1 milhão de pessoas. O Senhor jamais vai ver uma multidão, Ele vai ver você. Ele conhece a sua igreja. E isso traz para nós uma grande segurança, não é verdade? Mas também, obviamente, uma grande responsabilidade. Então vamos ver aqui, depois de analisarmos esse verso primeiro, veja o verso 2, olha o que ele diz. O verso 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Está falando daqueles que cuidam da igreja e das 7 igrejas. Olha o verso 2, veja comigo aí. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Verso 2 e 3, nós vemos aqui um elogio. O Senhor está elogiando a igreja. A igreja de Éfeso era, uma igreja trabalhadora, uma igreja engajada, uma igreja que era proativa, As pessoas viam o trabalho dessa igreja. E, além disso, o Senhor está dizendo uma igreja que não tolerava o mal, era uma igreja santa. Era uma igreja que buscava a santidade. Santidade e pureza eram coisas importantes para aquela igreja. Isso nos leva a crer que essa igreja não se guiava pela cultura que estava vigente no mundo, pelo paganismo que estava naquela cidade. Aquela igreja se guiava pela Bíblia. A palavra de Deus era a regra moral deles. E Jesus, de fato, reconhece isso. Veja como isso é importante e elogia. O Senhor estava satisfeito com esse trabalho, sobre as suas boas obras, a pureza, a santidade daquela igreja. E, obviamente, é isso que Deus espera de nós, como a sua igreja. Nós falamos muito hoje pela manhã sobre justificação e santificação, 2 obras que acontecem na vida do cristão a partir do Senhor, uma completamente dependente de Deus, que é a nossa justificação, e outra que tem a nossa participação, que é a nossa santificação, e nós vimos o que o Senhor espera de nós. Essa igreja também era uma igreja firme na doutrina, uma igreja, de fato, sólida, de maneira doutrinária, não se influenciava por homens daquela época que se auto-intitulavam apóstolos. Veja, já tinha isso naquela época. O que acontece hoje não é novidade. Está aqui. Pôs à prova aqueles que se diziam ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Isso significa também que essa igreja não estava disposta a se desviar por falsos ensinamentos. Não estava aberta para heresias essa igreja. Essa igreja que tinha santidade e pureza, essa igreja que tinha boas obras, não estava aberta para heresias. O texto diz, lá no final, que um dos grupos que essa igreja refutava, um dos grupos que essa igreja não desejava perto,
era o grupo dos nicolaítas, né, que poucas passagens bíblicas falam sobre esse grupo, mas era como uma seita com um ensinamento de um dos diáconos de alguma igreja, chamado Nicolau. Ele é um dos primeiros 7 diáconos que decaíram. Esse se auto-intitulou apóstolo e começou a ensinar heresias e falsos ensinamentos, ou seja, não há nada novo, acima da terra não há nada novo. E o texto está dizendo que eles odiavam, assim como o Senhor odiava, a prática dos nicolaítas, os discípulos de Nicolau, alguém que já tinha sido reconhecido pela igreja como um servo, mas que caiu, se afastou e agora trabalhava por heresias. Ou seja, era uma igreja que perseverava. Uma igreja que perseverava diante dos sofrimentos, diante da perseguição. Em Éfeso, recebiam-se muitas notícias de pessoas que estavam morrendo por causa do Evangelho. Gente que não queria mais se curvar a Diana. Gente que não queria mais ter uma conduta moral de acordo com o mundo, mas sim de acordo com os padrões bíblicos. Isso gerava perseguição àqueles irmãos. Esses irmãos que eram frutíferos, procuravam a santidade, procuravam a pureza, perseveravam, não estavam abertos para falsos ensinos. E eu pergunto a você, era uma igreja perfeita? Era uma igreja perfeita. Qual o problema dessa igreja, que não recebeu apenas elogios, mas também recebeu um cuidado especial? Igreja essa que era implacável na doutrina, implacável na santidade, implacável contra os hereges, e também uma igreja ativa na obra do Senhor. Qual seria o problema dessa igreja? Veja o verso 4. Olha a crítica que o Senhor tem a essa igreja. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Algumas versões vão dizer, tenho, porém, contra ti, que deixaste o seu primeiro amor. E aqui, quando olhamos para as qualidades da igreja, que acabamos de mencionar, no meio de uma cidade tão difícil, né, tão pagã, tão corrompida, como pode? Como pode uma igreja como essa? Eu esperava isso de uma igreja fria. Eu esperava isso de uma igreja que estava aberta a ensinos hereges, a falsos profetas. Eu esperava isso de uma igreja que estivesse descansada, né? Não estivesse fazendo absolutamente nada no reino do Senhor, mas pelo contrário. Ao olharmos para as qualidades dessa igreja, nós pensamos, como pode uma igreja assim ter esse problema? Uma igreja que você está lendo comigo, uma igreja que colocava, com esse problema, colocava Cristo não do seu lado, não a seu favor. Cristo estava em oposição a essa igreja. Ele está dizendo, tenho, porém, contra você. E talvez, quando nós falamos de primeiro amor, aqueles que, você não precisa revelar a sua idade evangélica, mas aqueles que já têm algum tempo de cristãos, talvez possam pensar que primeiro amor é simplesmente aquele amor de quando ele se converteu. Aquele amor lá dos seus primeiros dias, que ele gostaria de fazer todas as coisas, queria morar na igreja, aquilo sim, aquilo era o primeiro amor. E, na verdade, muitas vezes, com uma falsa impressão, a gente fica revivendo aquilo e achando que aquilo sim era o que eu deveria ser. Mas nós esquecemos que a vida cristã é um processo, é um amadurecimento, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo. E não pense exclusivamente que quando a Bíblia toca no assunto do primeiro amor, ele está dizendo sobre ser como éramos assim que nós nos convertemos. Primeiro amor revelado aqui é simplesmente o amor que vem primeiro. Troque as palavras e você entenderá o sentido real desse chamado do Senhor. É o amor que vem primeiro. É o compromisso que vem primeiro. Porque talvez também com o nosso amadurecimento, com o passar do tempo, nós começamos a colocar não mais as coisas do Senhor em primeiro plano, mas em segundo, em terceiro, ou talvez em último lugar. Veja que nós estamos olhando para uma igreja, analisando uma igreja, pense comigo, me ajude.
uma igreja de um extremo compromisso religioso, uma igreja de uma conduta ética exemplar, uma compreensão profunda das Escrituras, porque colocava falsos ensinos à prova do Senhor, à prova da palavra de Deus, e assim ainda, como resultado, aquela igreja tinha uma fé morta. Pense comigo como isso é possível. O pecado dessa igreja era ter abandonado o seu primeiro amor, o amor que vem primeiro, a primazia pelas coisas do Senhor. Então veja, não é simplesmente o amor do princípio, é esse amor que vem primeiro, não simplesmente um amor inicial, porque a partir do conhecimento de Deus, a partir de servir o Senhor, de caminhar com Ele, nós não podemos ter o mesmo amor do início da nossa caminhada. Esse amor precisa aumentar em nós. Esse é o grande problema de acreditar que, quando falamos de primeiro amor, estamos falando do amor do início da caminhada. Aquele amor foi o início na sua vida cristã, mas ele precisa aumentar com o tempo. O que estamos falando com isso é que aquela igreja, com uma boa conduta, com uma boa teologia, de fato essa boa teologia não gerou amor, não gerou paixão, não gerou compromisso. E é isso que eu gostaria de falar com você, com toda a gentileza nessa noite. O bom ensino, a boa teologia, as boas verdades que nós concordamos, precisam frutificar na nossa vida em uma vida santa, em uma vida amorosa, em, de fato, paixão por Jesus. Esse amor que inicia e aumenta com o tempo na nossa vida, esse amor está gerando um movimento, está gerando novas atitudes, novas obras. Porque nós estamos olhando para uma igreja que é possível ter boa teologia, é possível até ter boas obras, é possível ser ativa, mas essas coisas necessariamente não deixaram de revelar um diagnóstico de que aquela igreja estava doente. O Senhor nunca fez uma divisão, nem nas 7 cartas do Apocalipse, nem muito menos nas igrejas que vemos em Atos dos Apóstolos, nas igrejas primitivas. O Senhor nunca dividiu a igreja pelo seu número, nem pelo seu tamanho. O Senhor sempre dividiu as igrejas entre saudáveis e doentes. E é o que Jesus está fazendo aqui nas 7 cartas do Apocalipse. Uma igreja com boa teologia, uma igreja ativa, uma igreja que, a olhos humanos, estava envolvida com boas causas, estava de fato trabalhando, mas isso não significou necessariamente que essa igreja não estava doente. Mas pense nos pontos positivos dessa igreja, pontos que nós aqui sonhamos, não é verdade? Toda igreja sonha com os pontos positivos da igreja de Éfeso. Toda igreja sonha em receber os elogios que essa igreja recebeu. Uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja engajada. A olhos humanos, uma igreja pujante. A igreja de Éfeso é a igreja que nos revela que é o Senhor quem conhece a sua igreja, não somos nós. Porque nós somos facilmente enganados pelo poder financeiro de uma igreja. Nós somos enganados pelo número de pessoas que uma igreja tem. Nós somos enganados pela desenvoltura de um grande pregador, pela sua performance no palco. Nós somos enganados pela boa decoração, pelo conforto, pelas coisas que algumas igrejas têm. E não necessariamente que isso seja proibido, mas nós somos levados por esses fatores. Mas não aquele que diz que é o dono da igreja, que anda no meio da igreja, que cuida da igreja, que conhece a sua igreja. E é o Senhor quem pode dar esse diagnóstico acerca da sua igreja. Enquanto, irmãos, tudo que ouvimos, enquanto em tudo que crescemos, se isso não gerar, não apenas transformação, mas se isso não nos fizer nos aproximar de Cristo, talvez possamos estar abandonando também o amor que vem primeiro.
os pontos positivos da igreja de Éfeso não os absolveram, não os tiraram do ponto negativo. E era uma igreja que possuía muitos pontos positivos, mas um ponto negativo daquela igreja colocava o Senhor em oposição a ela. E você não pode imaginar como é desastroso tentarmos viver a nossa vida em oposição ao nosso Senhor. Talvez você acredite que vai ter algum sucesso inicialmente. Não queira estar no ponto contrário daquele que é o dono da igreja. Os nossos pontos positivos também não nos absolvem, diante de Deus quando nós erramos, se somos infiéis em outras áreas. E esse Senhor que faz uma crítica, Ele dá um conselho, Ele dá uma receita. Veja o verso 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus não critica e deixa por isso, ele dá um conselho. Ele mostra um caminho. Como eu creio que Deus pode estar fazendo isso com você nesse momento, em situações que você precisa mudar na sua vida. Você sabe que Deus tem um caminho para você sair dessa situação. Ele diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Arrependa-se e volte de onde caiu. Nós sabemos que o arrependimento requer mudança, requer uma alteração na rota. E nada melhor para mudar isso do que de fato se lembrar de quando caiu, de quando iniciou a sua queda, de encontrarmos na nossa vida qual é a raiz do problema que estamos enfrentando, qual é a raiz do pecado que está nos acidentando dia após dia. E o Senhor está dizendo que se você não se arrepender, dizendo a essa igreja, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, o que Jesus está dizendo é que ele vai apagar a luz dessa igreja. Vai remover do lugar. Poucas coisas são mais difíceis e dolorosas do que aconselhar casamentos que estão acabando. É um fardo realmente pesado. E muitas vezes a gente chega num ponto em que um dos dois diz que não ama mais o seu cônjuge. Poucas coisas são mais dolorosas do que isso. E às vezes ali, quando isso acontece, há um choque, muitas vezes lágrimas correm. Mas pense como não é duro ouvir isso de uma pessoa que casou com você, que fez um pacto com você. Uma pessoa que diz a você: olha, perdi o meu amor por você. Não tenho mais nenhuma paixão por você. Eu, de fato, não desejo você. Os meus sentimentos estão me levando a ficarem longe de você e não me aproximar de você. O que eu sinto por você é somente frieza. Eu não tenho prazer mais de estar com você. Isso é duro. E, sem dúvida, fere. Ou feriria qualquer um de nós. Agora, quando olhamos de fora, muitas vezes não sabemos o que pode estar acontecendo em um casamento. E por que eu estou dizendo isso? Porque atrás de portas fechadas, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe como é a nossa casa. E a ideia que essas pessoas tinham acerca da igreja de Éfeso era a melhor possível. E às vezes, irmãos, a maioria das vezes, quando o amor um pelo outro é perdido, isso não é perdido de uma hora para outra, isso leva um tempo.
Isso acontece devagar, isso não é rapidamente. Muitas vezes essas pessoas nem percebem e isso já está acontecendo, uma corrosão que vai destruindo o casamento das pessoas aos poucos. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, na verdade, esse era o quadro da igreja de Éfeso, a igreja do primeiro século. Um amor que foi se esvaindo, uma paixão que foi acabando, a frieza tomou conta do relacionamento daquela igreja com o seu noivo, com o seu Senhor. Por mais que todas as aparências externas, as coisas eram boas, no entanto, nesse caso, os olhares daquelas pessoas para aquela igreja estavam enganados, porque o Senhor que andava no meio daquela igreja sabia disso. E assim como eu disse para você, de como deve ser triste um cônjuge ouvir palavras duras do outro, muitas vezes são essas palavras que nós estamos tratando o nosso mestre, assim como a igreja de Éfeso estava. Como muitas igrejas, essa igreja estava fazendo coisas muito boas, uma igreja de fato forte, pujante, numerosa aos olhos humanos. Os eventos daquela igreja certamente deveriam arrebanhar as pessoas, motivar os crentes. Mas como eu disse a você, é Jesus que conhece sua igreja. E de alguma forma, aqueles cristãos negligenciaram e perderam a coisa mais importante. Deixaram de lado Cristo e o seu Evangelho. Essa mensagem, irmãos, da igreja de Éfeso, além de revelar um Deus pessoal, e não simplesmente uma divindade qualquer, inconstante, que requeria do seu povo apenas sacrifícios ou sandices, como de fato o templo da igreja, do templo de Diana, quase uma igreja, né? O templo de Diana estava ali rodeado de sacrifícios. Jesus está dizendo que ele conhece aquela igreja. Mateus, no verso 22, capítulo 22, verso 37, resume parte do que Deus requer de nós. Mateus 22, 37 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Um Deus que requer de nós aquilo que de fato é razoável, aquilo que de fato esperamos sinceramente de todas as nossas relações. O que Deus espera de nós é o nosso amor, é o nosso coração. E esse amor que vem primeiro é o amor que se compromete, quando Deus de fato tem o nosso inteiro coração. A condição da igreja de Éfeso era de fato crítica, mas sem dúvida não era sem esperança, porque o Senhor está enviando essa carta para salvar aquela igreja. O Cristo que amou aqueles irmãos, o Cristo que se entregou por eles, que os libertou dos seus pecados, estavam lá. Eles estavam ali e o Senhor estava lá para curá-los. Mas há uma indicação no final do texto para ouvirmos o que o Espírito Santo diz à sua igreja. E nós precisamos hoje entender, ao celebrar a ceia, que o nosso amor a Deus precisa ser muito mais do que um sentimento, muito mais do que um compromisso semanal. O amor é essa constante decisão. Assim é no seu casamento, assim é com os seus filhos. Mas que talvez alguma coisa seja arranhada entre vocês, você mais uma semana, você mais um dia decidiu amar a sua esposa, amar o seu marido, amar os seus filhos. Você mais uma vez decidiu não se entregar à infidelidade. Você mais uma vez se decidiu não largar tudo em troca de uma aventura qualquer. Você está num amor que se compromete, num amor que se decidiu. E nós bem sabemos que o amor que devotamos ao nosso Deus, assim como talvez o amor nas nossas relações aqui nessa terra, eles não envolvem apenas um bom sentimento. Eles não envolvem apenas um mar de rosas. Você sabe que muitas vezes, na sua relação com o seu cônjuge ou na sua relação com Deus, o amor que é devotado envolve sacrifícios, envolve entregas, envolve abnegação, dedicação,
treinamento, dias difíceis. E por que podemos falar com tranquilidade sobre sofrimento ao amar a Cristo? Porque nós servimos um Deus que demonstrou o seu amor, entregando o seu Filho para morrer por nós. E é óbvio que nós jamais faremos algo do mesmo nível. Mas pergunte-se, como que você está demonstrando amor? O amor que se compromete, o amor que vem primeiro, a esse Deus que se entregou por você. Você precisa partir do ponto que nós somos eternos devedores desse amor, a esse amor de Deus. E assim como Ele se entregou por nós, nós precisamos entregar a Ele. Eu não quero que você considere que os elogios à igreja de Éfeso são sem importância. De fato, não. São coisas maravilhosas que nós devemos perseguir. Mas você cuide para não cair no erro. Já que vamos celebrar mais uma ceia, já que estamos aqui manifestando o nosso compromisso com Cristo, cuide para que você não acredite que falsas impressões acerca de Cristo podem fazer você acreditar que você de fato o ama. E você pode se fazer algumas perguntas. Onde você está gastando a maior parte do seu tempo? Lá está o seu coração. Onde você está gastando, e é óbvio, irmãos, nós não estamos falando só apenas do tempo, que se você precisa trabalhar 40 horas por semana, 45, 50 horas por semana, nós não estamos falando desse tempo, porque esse tempo você precisa trabalhar. É no tempo que temos. Pense, mesmo quando você está trabalhando, mesmo nas suas horas vagas, o que mais ocupa os seus pensamentos? Com o que você está comprometido? Talvez o seu maior compromisso na sua vida é, de fato, ficar rico. É comprar um novo carro. É fazer aquela viagem. Qual é o seu maior compromisso? Há quanto tempo você está investindo nas disciplinas espirituais? Em oração, em leitura bíblica, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos? Talvez a gente está gastando mais tempo falando do que as pessoas devem fazer, em detrimento daquilo que de fato nós estamos fazendo. Porque é muito fácil, irmãos. Eu assisto um jogo de futebol e sei exatamente o que o técnico tem que fazer. É claro, eu estou em casa, estou deitado, controle na mão. Eu sei que devia tirar fulano, colocar esse jogador, devia fazer isso, devia fazer aquilo, mas vai lá. A gente, às vezes, gasta mais o nosso tempo falando o que as pessoas têm que fazer, devem fazer, o que a igreja deve fazer, o que meus pais devem fazer, o que os políticos devem fazer, o que a nossa nação deve fazer, o que a segurança deve fazer. Mas nós não estamos nem um pouco comprometidos com aquilo que nós devemos fazer. Sabemos que o mundo é a nossa reunião, é a reunião de pessoas, se todo mundo fizesse a sua parte. Você sabe muito bem que a quantidade de alimento que é jogado no lixo daria para alimentar 2 vezes a população mundial. Então, o problema da fome não é falta de comida, é falta de quem compartilha. O problema de alguma questão, seja dentro ou fora da igreja, John Stott que dizia isso. Se somos o sal e a luz, se estamos vendo lá um peixe se estragando, uma carne se estragando, nós não devemos perguntar por que essa carne está se estragando. Nós devemos perguntar onde está o sal. O sal, que é a igreja do Senhor, que deveria estar ali impedindo a proliferação de bactérias. Se uma casa está apagada, não faz sentido perguntar por que ela está apagada. Precisamos perguntar onde está a luz. Onde você está investindo o seu tempo? Porque você pode estar repleto de atividades, repleto de frequência na igreja, mas é bem possível que você possa perder o amor que se compromete, o amor que vem primeiro, o amor que determina o seu real valor.
O que tem mais valor para nós? Porque por vezes, irmãos, nós trocamos o Senhor, trocamos a presença de Deus, trocamos o serviço a Deus por qualquer outra coisa. Trocamos o nosso tempo com Deus por qualquer outra coisa. Então Deus já não é mais o amor que vem primeiro, Ele vem em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto. Ele vem quando a gente às vezes não tem nada para fazer. Ou quando estamos desesperados. Quando temos algo que não há saída. O que eu quero que você entenda é que não adianta a nossa performance. Performance para Deus sem amor não é culto. É um show qualquer. E Deus nunca quis show, na verdade. Deus nunca quis artistas. Eu digo na sua presença, né? Não que Deus não ame os artistas. Deus nunca quis espetáculos na sua presença. Ele quer o nosso amor antes de tudo. A pergunta é direta e real. Se o seu coração de fato está no Senhor. Se o seu coração realmente é inteiramente dele. Porque agora, relembremos lá atrás, quando você aceitou a Cristo como seu Salvador, como você confessou Jesus como seu Salvador, lá devem ter dito a você, se não você está sabendo agora, que era o ato de você entregar a sua vida a Ele, de colocar o seu coração nas mãos dEle, de viver a partir dEle, não mais aquilo que você pensava, achava ou sentia. Da mesma forma que o conhecimento, o Senhor não requer que a gente simplesmente saiba. O Senhor não requer que a gente concorde com o número de verdades. Concordar com o número de verdades cristãs nunca fez de ninguém um discípulo do Senhor. O Senhor não quer que a gente simplesmente saiba a respeito dele. O Senhor deseja que, na medida que o conheçamos, nós o amemos ainda mais. E se vamos celebrar a ceia nessa noite, nós precisamos saber que o Deus a qual servimos exige santidade do seu povo, exige pureza do seu povo, mas exige o seu coração. O versículo que conclui essa carta é: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É interessante que, quando a gente fala de árvore da vida, o que você lembra? Obviamente lá de Gênesis, da criação. E esse trecho nos leva de volta a Gênesis, lá na criação, e nos encaminha de volta para o Apocalipse. O que Jesus está dizendo nesse trecho? É muito engraçado que às vezes as pessoas pegam o primeiro versículo da carta do Apocalipse e o último e excluem, como se fossem iguais em todas as cartas e só consideram o meio. Mas aqui há algo primoroso no verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Aqui há uma revelação profunda. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que Jesus está dizendo? Que aquilo que Adão e Eva perderam lá no pecado, nós vamos recuperar em Cristo. O paraíso, a qual o texto de Apocalipse se refere, não é o paraíso que foi perdido, é o paraíso que será recuperado. A árvore da vida, no livro de Apocalipse, é o símbolo da vida eterna. Aquilo que foi perdido lá no Éden, por conta do pecado, nós vamos recuperar em Cristo Jesus. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que se encontra no paraíso, que está no paraíso de Deus. É a promessa da vida eterna. Esse paraíso é o lugar onde os justos vão estar com Deus. O lugar onde o pecado não está presente, o lugar onde Deus habita. Pense com carinho. Por mais que alguns pecados sejam prazerosos,
a gente tenha um certo prazer em praticar alguns. Pense se não valerá a pena abandoná-los por conta da promessa que nós recebemos. O cristão não vive no tempo presente, ele vive no tempo futuro. Como eu falei aqui algumas semanas, nós não deixamos de pecar. Nós não queremos ser santos, puros, por medo do inferno. Ou porque o pecado é alguma coisa prejudicial. Porque o pecado pode destruir a minha vida profissional, pode destruir o meu casamento. A gente não deixa de pecar com medo dessa punição. A gente deixa de pecar por amor a Deus, é o aspecto positivo da lei. A gente então não deixa de pecar porque eu posso me destruir com isso. A gente deixa de pecar porque a gente ama o Senhor e a gente quer agradá-lo. E há uma promessa que paira sobre a nossa cabeça, há um sangue sobre a nossa testa que nos garante acesso à vida eterna. E é por isso que nós não queremos pecar. E é por isso que nós queremos ser santos. E é por isso que nós queremos agarrar com firmeza e confiança essa promessa maravilhosa, onde estaremos com Ele para sempre. Mas você precisa definir, você precisa consertar, você precisa ter certeza de onde está o seu coração. O amor que de fato vem primeiro, o amor que se compromete? Ou você vai precisar definir o que mais ocupa a sua mente, o que mais ocupa as suas conversas, o que mais ocupa as suas palavras, do que você mais fala, do que você mais ama, o que consome mais o seu tempo, o que mais empolga você nos seus dias atuais? Aí está o seu coração. O que mais você está investindo tempo nos seus dias, sem dúvida, é aí que está o seu amor. A minha oração por você, e assim também eu oro por mim, é que a minha resposta seja sempre o Senhor. Que a nossa resposta seja sempre o Senhor. Portanto, nós não celebramos a ceia nessa igreja como se fosse mais um ritual. Isso para nós não é um passe. A ceia para nós não é um instrumento de sorte. Não é um instrumento que pode fazer alguma coisa diferente ou mística na nossa vida. Nós celebramos a ceia do Senhor porque nós temos em mente, no nosso coração, essa promessa. A promessa de estar com Ele eternamente. E cuidado, pois, por mais que as aparências sejam boas, por mais que aos olhos humanos tudo esteja perfeito, não permita, como igreja, que caiamos no mesmo erro da igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha uma boa aparência por Jesus, mas sem amor pelo seu mestre. Não deixe isso perder no seu coração. Se faltar amor pelo seu mestre, se faltar a certeza da salvação, a certeza da promessa da vida eterna, a sua vida cristã vai ruir, porque são esses os pilares que a nossa vida cristã está apoiada. Por isso nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje com certezas, com confiança, de que o nosso mestre nos ama, nos conhece e está aqui para nos curar. Amém? Queria que você baixasse sua cabeça, eu quero orar com você. Enquanto isso, nossos irmãos vão servir a ceia para você. Nós estamos hoje voltando a servir a ceia na bandeja. Portanto, assim que você for pegando o seu elemento, você pode se colocar de pé. Chamar o pessoal do louvor. Quero que você feche seus olhos e repense sobre tudo que você ouviu, sobre as certezas que o Senhor colocou no seu coração. O que o Senhor requer de nós, qual é a igreja que Deus procura. Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai.
com essa confiança, mas também com o temor, ó Deus. Temor da Tua palavra sobre as nossas vidas. Não nos permita, ó Deus, sermos cristãos de boa aparência pelo Senhor, mas sem amor nenhum por Ti. Não nos permita ser uma igreja, ó Deus, bem vista aos olhos humanos, mas uma igreja que está em oposição a Ti, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Prepara o nosso coração. Limpa-nos nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.